Bom dia, pessoal. Olha, hoje saiu uma pesquisa espetacular para o governo. 90% do mercado financeiro reprova o governo após o pacote do ministro Fernando Haddad. Pessoal, essa é uma notícia maravilhosa, porque o modelo que o mercado financeiro aprova é o modelo da Argentina. E qual é a situação da Argentina nesse momento, pessoal? 52% da população na pobreza. Mais da metade da população na pobreza. 14 milhões de pessoas na indigência, pessoal. Abandonados, 14 milhões de pessoas indigentes. Esse é o modelo que tem 100% de aprovação da banqueirada e dos especuladores, dos parasitas da Faria Lima. É por isso que o Brasil está no rumo certo. É por isso que eles reprovam, porque o Brasil cresceu 4% nos últimos 12 meses, gerando desenvolvimento e emprego. É o Brasil no rumo certo, pessoal. Bom dia, gente. Hoje é dia 3 de dezembro, 8 horas da manhã. Eu acabo de sair aqui do Bom Dia 247 e durante o programa alguém me alertou para o editorial de hoje do jornal O Globo. O que faz o Globo? Trata o Javier Milei como um modelo para a América Latina em razão do seu ajuste fiscal. Bom, o que é a situação da Argentina? 52% da população abaixo da linha da pobreza e uma queda de 3,5% do PIB. No Brasil, ao contrário, a economia está crescendo 3,5% e o desemprego é o menor em 10 anos. Então, na verdade, é o Brasil que deveria ser o modelo para o mundo, não só para a América Latina. Esse editorial do Estadão, que é muito parecido, aliás, do Globo, que é muito parecido com o que foi feito ontem pelo Estadão, pelo Estado de São Paulo, mostra que a imprensa brasileira é uma ameaça ao povo brasileiro, é uma ameaça ao desenvolvimento nacional. A imprensa brasileira defende o terrorismo econômico do Javier Milei. Era isso. Abraços. Fernando Haddad me fez lembrar. Esse pacotão do ministro Fernando Haddad me fez lembrar uma coisa. Tanto Bolsonaro quanto Lula têm um ponto de convergência. Ambos, enquanto candidatos à presidência da República, um em 2018, outro em 2022, prometeram corrigir esse absurdo, essa injustiça tributária que é a tabela do imposto de renda. A diferença é que Bolsonaro venceu, governou o Brasil por 4 anos e não deu 1% sequer de correção nessa injustiça tributária, mesmo tendo lá o conclamado Posto Ipiranga comandando a Fazenda. Na humildade, Haddad vem agora, junto com o presidente Lula, e já anuncia que até o final do seu terceiro mandato, teremos aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Sabe na prática o que isso significa? Que trabalhadores terão um desconto na sua renda aí, deixarão de ter descontado da sua renda 7,5%, 15%, 22,5% na fonte, ou 27,5% de ganho salarial, sim, porque deixará de recolher para o imposto de renda 27,5%. E isso ficará para o seu consumo, para a sua família, para quem ganha acima de R$ 4.664 hoje, um ganho salarial de 27%. Ou seja, uma medida de correção, de justiça tributária, que vai beneficiar aproximadamente 36 milhões de famílias de brasileiros trabalhadores. Quero ver quem é liberal, quem se diz de direita, não ser capaz de aplaudir essa medida do governo Lula. Fuja da ignorância, criatura. Mais um absurdo no nosso Brasil, elevação da taxa de juros. Isso é inadmissível, isso só ajuda os bilionários. Mas claro, é a herança do bolsonarismo que não aceita o governo Lula. Mas pensem conosco, eles querem ajudar os super ricos do Brasil. Se uma pessoa conseguisse economizar um salário mínimo por mês, ela demoraria impressionantes 59 anos para juntar R$1 milhão. Para juntar R$1 bilhão, demoraria 59 mil anos. Ou seja, a taxa de juros, mantendo-se alta no país, não ajuda a economia. Pelo contrário, o governo perde muito porque gasta cerca de R$3 bilhões anuais com a dívida pública. Isso é um escândalo aceitar que eles atacam os mais pobres porque, elevando o juro, as pessoas não conseguem fazer um consumo necessário e fundamental, inclusive para a economia girar. Só serve aos super ricos que têm dinheiro concentrado, que investem o dinheiro na bolsa de valores e ficam lucrando mais bilhões, mais milhões
bilhões de reais. Por isso que nós temos que lutar para tirar de lá do Banco Central essa vergonha desse Campos Neto indicado pelo Bolsonaro. Eles estão atacando o povo trabalhador e ajudando os rentistas, muitas vezes estrangeiros. Então eles são contra a pátria. Nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. Nós precisamos ficar vigilantes e lutando pelos trabalhadores, porque eles querem detonar com o governo Lula e com o povo brasileiro por consequência. Comemorar o fato de a taxa de desemprego no trimestre encerrado em outubro de 2024 ter sido a menor da série histórica iniciada em 2012. O que mostram dados da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação, o trimestre semelhante do ano passado, a queda é significativa. Estava em 7,6% e agora cai para 6,2%, sendo a menor taxa de desemprego em 13 anos. Só não vê quem não quer. O número total de trabalhadores do Brasil chega ao recorde de 103,6 milhões. O trimestre encerrado em outubro absorveu 751 mil trabalhadores e o rendimento médio ficou em R$3.000, crescimento de 3,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A queda do desemprego e o aumento real da renda não são as únicas boas notícias na economia. Em outubro, a arrecadação teve alta real, já descontada a inflação de 9,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No período de janeiro a outubro de 2024, senhoras e senhores, meus únicos patrões, a elevação em termos reais foi de 9,7%. Ambos os índices representam o melhor desempenho desde 1995. Motivos para otimismo não faltam, mas o que predomina no noticiário econômico é o alvoroço provocado pelo mercado financeiro. E aí, senador Paim disse que seria mais duro do que você foi ontem. Provocado pelo mercado financeiro ao sugerir descrédito em relação às medidas anunciadas pelo governo para manter o compromisso com a sustentabilidade fiscal do país. Pura balela, cambada. A reação nada tem a ver com o conteúdo explicitado. Seria igual qualquer que fosse o anúncio. Um dia antes do lançamento do plano, tinha gente defendendo aumento na taxa de juros. Já em outubro, o mercado fazia projeções absolutamente injustificadas. Taxa Selic de 13,5% e nota do Tesouro Nacional a 6,5% de juro real. É por isso que insisto, este Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem que ir embora do Brasil logo. Vai morar na casa do Trump, seu anti-brasileiro. Um despautério que levou o insuspeito economista José Roberto Mendonça de Barros a escrever em artigo no jornal O Estado de São Paulo, abre aspas, ao contrário do que esses números sugerem, nossa economia não está à beira do colapso, fecha aspas. Agora, usa-se o pretexto de um plano que sequer começou a ser analisado pelo Congresso para o tal mercado fazer o dólar disparar e chegar à cotação de R$6 por dias consecutivos. Algo estapafúrdio, como se o Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo, com 366 bilhões de dólares de reservas cambiais, estivesse à beira da insolvência. Não, seus tolinhos, seus anti-brasileiros, engulam o governo Lula. Como justificar uma desvalorização superior a 20% da nossa moeda? O real diante do dólar, como? Isso num ano em que o Brasil é o segundo país com mais fluxos de investimento estrangeiro direto, atrás apenas dos Estados Unidos. E ninguém reconhece. Ninguém que eu falo? Do outro lado. Porque o outro lado não é oposição ao governo Lula, é oposição ao Brasil. É daquela velha frase, quanto pior, melhor. E o nosso produto interno bruto, PIB, teve e deve crescer acima de 3%. O que estamos vendo é mera ação especulativa que está enriquecendo ainda mais os rentistas de sempre. Gente que ganha facilmente 5 salários, mínimo num dia, mas não gosta da ideia de pagar impostos sobre lucros e dividendos. O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, comprometidos com a redução das desigualdades sociais, buscam colocar o pobre no orçamento. E o duro é o que escreveu Josias de Souza na Folha.
O mais difícil é tirar o rico do orçamento. Precisam, no entanto, lembrar que, como bem acentuou, repito, Josias de Souza em recente artigo no UOL, abre aspas, o maior desafio do atual governo e de todos os que o antecederam desde a chegada das caravelas é tirar o rico do orçamento, fecha aspas. Mais difícil, para concluir ainda, é transferir o rico do orçamento para o imposto de renda. Desafio que nós do Congresso vamos ter de enfrentar ano que vem na discussão da segunda etapa da reforma tributária. Vai ser difícil, porque esse bando, essa canalice da Faria Lima, não quer pagar imposto mesmo. E para mim, não adianta ligar pedindo para entregar documento a Eduardo Braga, relator da reforma tributária, porque são pedidos absurdos, presidente Everton, para que não se pague imposto, para que o agro não tenha que pagar nada. Como? Faturando o que fatura? Por que só o pobre tem que pagar imposto? Então não mande mensagem para mim, porque eu gravo e coloco nas minhas redes sociais e dou o nome desse tipo de empresário brasileiro, porque eu não posso generalizar. Há exceções, graças a Deus. Agradecidíssimo. Menor número de miseráveis e pobres da história. Será que a economia está indo bem? Vocês vão ver, saiu uma pesquisa da Quest, nossa, os gênios do mercado está tudo errado. Gênio de mercado, quando vê que está caindo o número de pobre, número de miserável, número de jovens que nem trabalham nem estudam, quando vê desemprego na mínima histórica, quando vê o crescimento maior em 13 anos, os mercados falam assim, não dá. Assim não dá. A gente precisa tirar pobre da conta. Não dá para meter pobre na conta. Mas o menor número de miseráveis, vamos lá. A pobreza e a extrema pobreza no Brasil registraram no ano passado os menores índices da série histórica iniciada em 2012. Pela primeira vez, a extrema pobreza ficou abaixo de 5%. O patamar é de 4,4%, que representa 9 milhões e meio de pessoas nesta faixa. 8 milhões e 700 mil brasileiros saíram da condição de pobreza, reduzindo esse contingente para 59 milhões, o menor número em mais de uma década. Esses dados estão presentes na síntese de indicadores sociais, esse estudo divulgado hoje pelo IBGE. O parâmetro internacional para medir a pobreza, definido pelo Banco Mundial, é de uma renda de até $6,85 por dia. Pessoas com renda abaixo disso são consideradas em situação de pobreza. Já o parâmetro para extrema pobreza é de uma renda de até $2,15 por dia. Emprego, programas sociais, aplicação correta desses programas e a vida das pessoas melhora. O que mais que tem aí? De acordo com esse relatório, a expansão dos programas sociais, principalmente do Bolsa Família, ajudou a reduzir a extrema pobreza de 5,9% para 4,4% entre 2022 e 2023. Isso significa que do total de 12 milhões e 600 mil pessoas nessa situação, 3 milhões e 100 mil saíram da extrema pobreza no espaço de um ano. Conforme o documento, as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos são a população mais atingida pela pobreza. 7,3% são extremamente pobres e 44,8% são considerados pobres. Entre os grupos por idade, os idosos têm os menores índices. 2% estão em situação de extrema pobreza, enquanto 11,3% estão em condição de pobreza. A pesquisa ainda indicou que as regiões Norte e Nordeste têm as maiores proporções de pessoas pobres e extremamente pobres. Olha aqui, e também caiu o número de jovens que nem estudam nem trabalham entre 15 e 29 anos. Menor número da série histórica. Ainda é muita gente, 10 milhões e 300 mil brasileiros nessa situação. O equivalente a 21,2% da população dessa faixa etária. É muita coisa, mas caiu também a níveis históricos. Né? Então nós estamos falando de um país cuja economia está funcionando. Nós estamos falando de um país em que o lucro das 327 empresas da Bolsa de Valores no terceiro trimestre subiu 55% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. 55%. Nós estamos falando de uma lista de 116 países. O Brasil estava a indústria brasileira estava em 70º lugar, está em 40º. Subiu 30 pontos. Nós estamos falando de um país em que a OCDE está dizendo que o Brasil foi o segundo destino de investimento no mundo no primeiro semestre. Só perdeu para os Estados Unidos. Com desemprego historicamente baixo, com maior crescimento em 13 anos. Mas aí existem os tais mercados. Aí veio a público uma pesquisa da Quest. E eu não estou questionando a pesquisa, não sei quem foi entrevistado, mas eu acredito que é verdade. É um vomitório. Não da pesquisa, de quem respondeu. A política econômica está na direção certa ou errada? Na direção errada para 96%. 96% dos mercados não gostam de nada disso que eu falei. Ah, Reinaldo, é que eles não gostam da dívida, que eles acham que tem que ser menor, é porque eles acham que assim o juro vai crescer. Não! Eu quero saber se isso que eu falei existe ou não existe. Isso que eu falei é mentira ou é verdade? Avaliação positiva ou negativa do governo? Ah, 90% negativa. Eles gostavam lá do Paulo Guedes.
E a avaliação do Haddad? Aí é positiva para 41, regular para 35 e negativa para 24. Além de tudo, são os energúmenos. Porque fica parecendo que o Haddad não é do governo. Fica parecendo que o Haddad é ministro, porque o Haddad falou, vou ser ministro. Não, ele é ministro do governo Lula. Ou eu perdi alguma coisa? Hã? Você não está vendo um vídeo repetido. Eles voltaram. Vocês acharam que aquele assuntinho das praias tinha sido encerrado? Estão querendo passar a PEC das praias sem a gente nem saber. Lembra daquela PEC das praias? E se de repente você fosse proibido de entrar na praia? Isso aí, barrado. De um dia para o outro, a praia deixasse de ser pública e só tivesse acesso quem paga. Loucura, né? Absurdo. Na calada da noite da última sexta-feira, a CCJ do Senado pautou novamente a PEC 03/2022, a famigerada PEC da privatização das praias. Irmão, essa é uma das emendas à Constituição mais nocivas para o ambiente, para o oceano, já propostas no país. A ideia é extinguir os terrenos de marinha, que são as áreas situadas na costa brasileira, em uma faixa que se estende 33 metros da maré mais alta ou das margens de rios e lagos. Não, mas ninguém vai ser proibido de frequentar a praia. O que acontece é que num país como o Brasil, a gente já sabe o que vai acontecer se isso for aprovado. A chance da gente conseguir ter acesso é mínima. Por quê? Porque todo mundo tem interesse financeiro, porque vão fazer com que as pessoas não se sintam à vontade nesse pedaço de praia. Não podemos nos calar e entregar o nosso litoral para a especulação imobiliária, dificultando em muito a fiscalização e legislações protetivas do nosso já tão castigado ecossistema costeiro, os manguezais, os recifes de corais e vegetação de restinga. O acesso à praia é um direito inviolável seu, de todo brasileiro. Direito de se divertir, de fiscalizar, de cuidar. Diga não mais uma vez à PEC das praias e vamos pressionar o Congresso a enterrar de vez essa ideia. A votação e a gente vai fazer barulho daqui para lá. Vocês me ajudam? Vocês podem repostar esse vídeo ou fazer o de vocês? A praia é nossa.